Lemos a palavra de Deus para a nossa meditação, texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 29 a seguir. Ou melhor, vamos ler do 28 para o entendimento melhor. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe nada, ou mais nada. Querido irmão e amigo, encontramos nesse diálogo os escribas, pessoa que compunha a religião nos dias do Senhor Jesus Cristo. Homens sábios, estudiosos da letra, da lei, e sabiam responder e sabiam conhecer. E vieram experimentar o Senhor Jesus. E perguntaram: qual é o maior dos mandamentos? Ou qual é o primeiro dos mandamentos? No sentido até de importância dos mandamentos. E ele respondeu: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, querido irmão que assiste-me nesse instante, como é importante nós crermos na palavra de Deus. Esse texto aqui, esta resposta está lá no Antigo Testamento, bem no começo, lá em Deuteronômio, quando Moisés reuniu o povo de Deus, tirando-os do Egito. Uma das primeiras coisas que o Senhor enfatizou para eles foi a unidade da divindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E as Sagradas Escrituras vêm caminhando e reforçando cada dia esta mensagem de que há um só Deus e Pai. Não é como muitos dizem por aí: há um só Deus e o Pai. Ou como alguém diz: nós temos três deuses, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ou então, como alguém costuma dizer, não é um Deus, mas são três pessoas. Se tivéssemos um Deus que são três pessoas, teríamos que ter três tronos para essas pessoas se assentarem, mas João contemplou um trono no céu e um assentado no trono. Como pode alguém pensar em três? Aí alguém mais contemporaneamente arrumou a um dizer, ou uma teoria, dizendo é um Deus com três personalidades. Como pode um Deus ter três personalidades?
Logo, Deus, que é perfeito, vai ter mais que uma personalidade? E o que diz o Senhor aqui é o único é o único. É o único Senhor, então ele tem um nome só, um trono só, um reino só, uma pessoa só. O que o povo confunde é que Deus manifestou-se no passado criando todas as coisas. E como Criador, ele é conhecido como Pai. E Israel não sabia o nome de Deus era segredo. Isaías 52, versículo 6, está a promessa e diz: naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. Deus iria revelar o seu nome ao seu povo, é a promessa. Mas no Antigo Testamento não há nome para a divindade. E nem possibilidade de enxergar um Deus dividido em pessoas. Alguns querem confundir pelos atributos de Deus. O Deus que sara, o Deus que é legislador, o Deus que é a bandeira de Israel, que é Jeová. Jeová é Senhor, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Chamá, o Deus que é paz, Jeová Nissi, e assim por diante. Conforme Deus se manifestava, eles diziam: o Senhor que sara, porque ele curou. E eles iam para a guerra e o povo levava a bandeira do seu exército e eles diziam: mas Jeová é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. E o povo queria pensar em lei, eles diziam: o Senhor é o nosso legislador, é ele que deu a lei. E por aí vai, Jeová Jiré. São manifestações de Deus, mas a grande manifestação de Deus no passado é como Pai, criando todas as coisas. Mas o homem, tendo caído da graça de Deus, se perdido, ido após o pecado, na rebeldia, na soberba, e Deus querendo resgatar o homem, diz a palavra que não havia um justo sequer, não havia ninguém que fizesse o bem. E o povo confunde, porque diz a palavra que Deus enviou o seu Filho. Como Deus enviou o seu Filho? Se Deus é único, se Deus é único e ele tivesse um filho no céu, o seu filho não seria Deus? Se seria Deus, então como ele é único? Ou você e o seu filho são únicos? Você é você, seu filho é seu filho. Porque a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, significa que Deus tomou a forma humana, preparou um corpo no ventre de nossa irmã Maria. E preparando um corpo, ali habitou, Paulo escreve, nele habitou toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. E escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim, dos quais são os pais, os patriarcas, dos quais descende Cristo segundo a carne, Romanos 9, versículo 5. Do qual descende Cristo segundo a carne, que é Deus bendito sobre todos eternamente. Amém. Veja que ele é segundo a carne o Filho, mas ele é o Deus bendito. Ele tinha a natureza humana, mas a divindade estava ali. Deus estava em Cristo, nos escreveu o apóstolo Paulo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus não estava em Cristo reconciliando o mundo com o Pai. Não era o Filho que estava em Cristo, era o Pai que tomou a forma humana e foi chamado, conhecido como Filho. João escreve, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Como se fosse unigênito do Pai. Não significa que era unigênito lá no céu. Quantas vezes alguém diz assim que Deus olhou aquele ser, um velho barbudo no trono, olhou lá embaixo, viu que o homem estava perdido, e aí chamou o filho e falou: filho, vem cá, tá vendo aquele povo perdido? Vai lá salvar ele. Deus não fez isso. Deus não é terceirizador. O grande amor de Deus consiste em que Ele mesmo veio a este mundo.
Por isso está escrito na palavra: sem ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do homem, que era ele falando ali, está em João, o Filho do homem que está no céu, estava ali falando e está no céu, porque ele enche os céus e a terra. Ele tomou a forma humana, mas não deixou de ser o grande e eterno Deus. Em Hebreus, está dizendo assim, entrando no mundo, Hebreus capítulo 1, entrando no mundo, sacrifício e holocausto não quiseste, mas corpo me preparaste. Mas do teu trono, falando do filho ali, que foi preparado o corpo, mas do teu trono, ó Deus, se diz que subsiste eternamente. Ele é Deus maravilhoso. E aqui diz a palavra, um único Deus. Mais importante ainda, também sabemos, é importante ainda, que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Quantas pessoas não têm buscado entendimento e têm amado mais a si mesmo, têm amado a vaidade, amado o mundo que passa, quer uma parte viver para o mundo e uma parte oferecer a Deus. Outros acham que Deus só quer o coração. Meu coração é de Deus, o resto pode ir para o mundo e para o pecado. Assim Deus não aceita. Ou a pessoa se entrega inteiramente a Deus e vive a vida da fé, ou então não perca tempo, porque o morno, a palavra diz que vai ser lançado fora, vai ser vomitado da boca de Deus. Não seja morno, mas seja fervoroso, seja um adorador fiel, seja daquele que serve a Deus de corpo, alma e espírito. Muitas vezes a pessoa quer servir a Deus só de coração, só de alma. Ah, Deus sabe do meu coração, a minha intenção é muito boa. O próprio mundo fez um provérbio dizendo que de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta só boa intenção, precisa boa prática, boa obediência, boa vivência, boa fé na palavra de Deus para crer e para obedecer. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo fala lá em Apocalipse, eu sou o primeiro, eu sou o último. Que boa fé tem a pessoa que vem e diz, não, o Senhor é o segundo. O Senhor é a segunda pessoa. E ele diz, eu sou o primeiro. Eu sou. Quando ele diz em Isaías, fora de mim não há Deus. Se fora desse Deus criador, que se manifestou criando e foi conhecido como Pai, não há Deus, como Jesus podia ser Deus? Por isso que os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus. E Jesus falou, por qual das obras boas me apedrejais? E eles disseram, não por obra boa, mas nós vamos te apedrejar, porque sendo tu homem te faz Deus a ti mesmo. Evangelho de João capítulo 8. E Jesus falou para eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles que sabiam o que significa eu sou, porque sabiam muito bem que o Pai da eternidade falou para Moisés, diga ao povo, eu sou o que sou, o eu sou, o único que é só Ele que é Deus verdadeiro, o eu sou me enviou a vós. Então eles pensaram que Jesus estava sendo um homem se fazendo Deus, e não puderam compreender, como muita gente não compreende ainda, o grande mistério da piedade, de Deus se fazer homem. Ali diante dos olhos deles aparecia um homem, mas um Deus que se fez homem. Não era um homem que se fazia Deus a si mesmo. Mas eles quase compreenderam. Quantas pessoas quase compreendem? Quantas pessoas quase se entregam ao Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas quase tomam a decisão? Oh, que triste é que esses escribas também estavam aqui falando com o Senhor Jesus Cristo e eles responderam muito bem, como hoje muitos teólogos respondem, muitos historiadores respondem, muitos religiosos respondem, muitos conhecem tanto da palavra de Deus, compreendem e são doutores na letra muitas vezes. Quantos? Mas o Senhor Jesus Cristo disse para aquele homem,
Vendo que ele respondeu sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Está tão perto do reino de Deus. Você já tem abraçado a fé em Jesus. Você um dia já fez o propósito de servir ao Senhor. Por que ficar só perto, quando você pode ser integrante? A Bíblia diz que aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente. E como você pode ser legitimado se você não tiver o nome de família? A família que Paulo escreveu em aos Efésios capítulo 3, que toda família no céu e na terra toma um nome. E você já tomou esse nome para ser desta família, para ser herdeiro legítimo, para estar com os seus documentos em dia, para ter a herança gloriosa e preciosa, para não estar como esse homem sábio aqui. Não está longe. O que adianta não estar longe? O que adianta estar perto? O que adianta ser quase? O quase estará fora naquele dia da redenção, da manifestação de Deus para arrebatar a igreja. Não seja quase crente, não seja quase convertido, não seja quase fiel, não seja quase obediente à palavra de Deus, não seja, mas seja 100% integrado à palavra de Deus, para guardar, para crer que Ele é o único e eterno Deus, como João nos escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20. No que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo, manifesto como Filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não contradiga ao Senhor Jesus Cristo. Se você quiser, você pode, mas se você contradizer a palavra, contradizer o próprio Senhor Jesus Cristo quanto à sua unidade, à sua divindade, você não poderá se suster naquele dia. Você pode contradizer hoje e naquele dia. Mas se hoje você abraça a palavra do Senhor e você diz o que a palavra diz, pratica o que a palavra pratica, você estará seguro naquele dia, guardado pelas mãos poderosas que foram estendidas na cruz e que está sobre a vida daquele que ama a Deus de todo espírito, coração, de toda alma, de todo corpo, de todo entendimento. E eu espero que você, querido irmão, que você, querido telespectador, tome esse propósito na sua vida. Não seja quase, não seja parecido, não seja, mas seja 100% fiel ao Senhor e obediente à sua palavra. Ele diz assim, que o maior ou o primeiro mandamento é esse: crer que Ele é o único Deus verdadeiro. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, o seu coração e o seu lar.